Nosso estudo de hoje é a lição 89 do Livro da Esperança, Lembra-te auxiliando. Vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe o pedirdes. Mateus capítulo 6, versículo 8. Os espíritos sofredores reclamam preces e estas lhes são proveitosas porque verificando que há quem neles pense, menos desconfortados se sentem, menos infelizes. Entretanto, a prece tem sobre eles ação mais direta, reanima-os, incute-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação, e possivelmente lhes desvia do mal o pensamento. Capítulo 27, texto 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Lembra-te dos mortos auxiliando. Indiscutivelmente, todos eles agradecem a flor de saudade que lhes atiras, mas, redivivos qual se encontram, se pudesse, te rogariam diretamente mais decisiva cooperação à lei do preito, de superfície. Suponte no lugar deles, de quando em quando, notadamente daqueles que se ausentaram da terra carregando dívidas e aflições. Imagina-te largando a convivência dos filhos recém-chegados do berço crivado de privações e pensa na gratidão que te faria beijar os próprios pés dos amigos que se dispuseram a socorrer-lhes o estômago torturado e a pele desprotegida. Prefigura-te na condição dos que se despediram de pais desvalidos e enfermos por decreto de inapelável separação e pondera a felicidade que te tangeria todas as cordas do sentimento diante dos irmãos que te substituíssem o carinho, ungindo-lhes a existência de esperança e consolo. Julga-te no agoniado conflito dos que partiram violentamente sobre mágoas ferozes, levando a família a atiçados braseiros de aversão, e reflete no alívio que te sossegaria a mente fatigada perante os corações generosos que te ajudassem a perdoar e servir, apagando o fogo do sofrimento. Considera-se na posição dos que se afastaram à força, deixando ao lar aflitivos problemas, e medita no agradecimento que sentirias ante os companheiros abnegados que lhe patrocinassem a solução. Presume-te no círculo obscuro dos que passaram na terra dementados por terríveis enganos, a suspirarem no além por renovação e progresso, e mentaliza o teu débito de amor para com todos os irmãos que te desculpassem os erros, propiciando-te vida nova em bases de esquecimento. Podes sim trabalhar em favor dos supostos extintos, lenindo-lhes o espírito com a frase benevolente, com o bálsamo da prece, ou removendo as dificuldades e empeços que lhe marcam a retaguarda. Lembra-te dos mortos auxiliando. Não apenas os vivos precisam de caridade, mas os mortos também. É uma questão que é discutível bastante aí nos círculos religiosos e que dentro do Espiritismo ele vai ter uma orientação bem definida. Muita gente acha que depois que a pessoa desencarna, depois que a pessoa morre para esse mundo, não vale mais a pena você fazer oração por elas. E os espíritos, eles são incisivos mesmo. Ele fala, a principal forma de comunicação espiritual é através do pensamento. Toda vez que a gente pensa neles, eles estão recebendo o influxo das nossas ideias, assim como a gente recebe um telefonema hoje de telefone celular ou através da internet. Eles estão recebendo essas informações. Quando a gente pensa neles, se eles estão felizes, ficam mais felizes ainda. Se não estão felizes, para eles é um lenitivo. Fala assim, pelo menos alguém está lembrando de mim, alguém está pensando em mim. Mas é claro que o Emmanuel, no estudo de hoje, ele vem fazer o seguinte, ele vem fazer um convite que é bastante interessante. Não somente a prece, que a gente endereça a eles, mas principalmente o auxílio, né? A prece já é um auxílio, porque a prece, vamos lá, a prece ela vai desde que ela estimule a pessoa ao arrependimento, à reparação do mal que ela fez. Por isso que a prece, né, sempre que eu vou fazer prece por algumas pessoas, eu falo assim, agora só depende de você. Eu estou aqui desejando que tudo ocorra da melhor maneira, mas você que precisa se arrepender, precisa se conhecer, precisa ter aí os seus momentos aí de reflexão para a partir daí fazer um planejamento. A nossa prece tem que ser de estímulo, a prece não tem que ser apenas de demonstração de afeto. A demonstração de afeto, pelo simples pensamento neles, eles já vão saber quando tem amor e quando não tem. Essa aqui é a verdade. Tem pessoas que a gente ama tanto, que a gente lembra com tanto carinho, eles recebem o influxo do carinho. Mas agora, como vai vir o raciocínio logo depois, é que é o interessante. O raciocínio tem que ser esse, é que você agora faça a sua parte também, descubra aí a força do Evangelho, busque aí
a sua maneira, com a sua família aí do outro lado, enfim. Mas ele vem chamar a nossa atenção, na segunda parte, para o auxílio que a gente pode estar prestando daqui enquanto encarnado. Que, gente, vamos pensar numa coisa, vamos pensar assim. Pelo desconhecido, o medo do desconhecido, as pessoas têm medo da morte. E se a gente parar para conversar, e muito raramente, né, ninguém quer morrer. A verdade é que ninguém quer morrer. Você vai chegar perto das pessoas, está todo mundo, quanto mais tempo puder ficar aqui, vai poder ficar. E a gente se abraça, se agarra a algumas atividades, alguns afetos, alguns trabalhos que a gente faz aqui, e de repente a gente é convidado, contra a nossa vontade, porque eu não estou querendo, a largar tudo e ir para o outro lado. Se eu tivesse que hoje ser convidado para ir para o outro lado, eu teria de qualquer maneira que largar o trabalho profissional, deixar a minha família, deixar minhas filhas, meu pai, minha esposa, deixar todo mundo aqui, meus amigos, deixar o meu piano que está aqui do meu lado. Sempre que eu estou fazendo esse vídeo, meu piano está aqui do meu lado. Eu tinha que deixar tudo, porque não adianta, isso faz parte da lei. Aí o que acontece? Sempre fica alguma coisa pendente, né? Sempre tem alguma coisa, você vai falar, puxa, eu desencarnei, acabei não esquecendo de falar que aquela conta aí vai vencendo dia tal, ela vai deixar de pagar. Então como é que está o filho? Meu filho está precisando muito de mim. Quem é que vai cuidar de fulano a partir de agora? A gente sempre que parte, a gente parte dessa maneira. Então o Emmanuel vem chamando a atenção do seguinte: se você realmente conhece e sabe das necessidades, do centro de atenção dessa pessoa querida que acabou de desencarnar, auxilia, dando continuidade ao que ela estava fazendo. Era ela que fazia e tomava esse caminho aqui. Vamos tentar tomar o mesmo caminho dela, que aí pelo menos... Ele até usa aqui um momento muito bonito, que ele fala assim, poxa, se coloca no lugar dele. Se eu gostava de fazer isso, alguém apareceu e está fazendo por mim, a vontade que ele teria até de vir aqui beijar os meus pés. Obrigado, eu vim embora, mas alguém tomou o meu lugar. A gente sabe que quando a tarefa é para o bem de verdade, ninguém é insubstituível, é sempre aparecer alguém, né? A não ser que seja um gênero de prova da pessoa. É sempre aparecer alguém para dar continuidade àquilo ali. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que quando a pessoa ama de verdade... Pô, eu vou dar um exemplo aqui, né? Que veio na minha cabeça agora. Toda preocupação de pai e mãe, qual é? A preocupação maior acaba sendo os filhos. Então, vamos botar aí, desencarnou o pai ou a mãe. A preocupação era comigo, e agora eu vou passar a ter preocupação com a minha irmã, então, com o meu irmão, porque eu sei que a minha mãe vai ficar muito feliz vendo a minha preocupação e agora e minha devoção agora com relação à minha irmã. Então é um exemplo simples aqui para a gente meditar, mas que... então o trabalho mas o trabalho era dela. Não, mas em que etapa que ela se encontrava? E às vezes tem trabalhos que a pessoa desempenha, né? Que depois que ela vai embora faz uma falta enorme, e é sempre assim. Principalmente quando vai falar de pai e de mãe, a gente fica assim, poxa, fazia o almoço todo dia, limpava a casa todo dia, e eram coisas assim, a gente estava acostumado a chegar em casa e ver a casa toda arrumadinha, e agora não tem quem arrume, sou eu que tenho que arrumar, senão a casa vai ficar bagunçada. Aí você vai falar, caramba, então quem vai dar continuidade agora sou eu, e cada vez que eu começo a limpar a casa, mesmo que no primeiro momento a gente fique, caramba, como é que esse negócio dá trabalho? Aí vem aquela coisa, poxa, esses anos todos, a minha mãe ficava fazendo isso de maneira silenciosa ali, ó, como terapêutica, na verdade, né? Ocupando a sua mente, fazendo aquilo, para quê? Simplesmente para o bem-estar da casa, simplesmente para o bem-estar da família. E ele vai pegar aqui, é claro, né, vários casos. Ele vem falar de pessoas doentes que estão sendo cuidadas, de mágoas que ficaram na família, essa questão da mágoa. Então a gente procura sempre estar trabalhando, gente. A gente aqui nesse mundo, né, faz 1 milhão de coisas boas e às vezes fica marcado por um deslize que você teve. Como é que pode uma coisa dessa? Então eu tenho que me doutrinar a partir de agora, ao invés de pensar naquele dia que o parente brigou e que falou uma coisa que me desagradou. Não. Quantas vezes ele falou coisa agradável, quantas vezes ele me levantou, quantas vezes ele me ajudou. Esquece aquele dia foi só um momento humano. Somos seres humanos, ser humano é assim, né? Então a gente vai aprendendo com isso, e ele fala aqui pra gente, não apenas os vivos precisam de caridade, mas os mortos, aqueles que partiram para o outro lado da vida também. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.